Boa noite, sejam todos bem-vindos. Temos praticantes de artes marciais, temos não praticantes, praticantes de meditação, também não praticantes, talvez futuros praticantes. Eu espero que nessa conversa possa surgir um incentivo para uma prática, seja de artes marciais, de meditação, uma prática interior, né? Então aqui, como o tema sugere, nós vamos investigar essa relação entre a arte marcial e a meditação. Ou a arte marcial e esse universo da cultura oriental e da espiritualidade, especificamente aqui relacionado com o budismo. Então, será que existe realmente uma relação? Será que é algo mais acidental? A arte marcial e a meditação vieram do Oriente, então os dois vieram do Oriente, mas não tem nada a ver. Então a gente vai conversar um pouco a respeito disso. O questionamento que a gente abre é se a arte marcial é um caminho para o Dharma, para os ensinamentos internos. Então não há dúvidas de que a arte marcial é um caminho ou uma porta de abertura para a meditação e para todo esse universo relacionado à espiritualidade oriental. Então a gente começa a observar o que leva ao quê. Será que existe realmente essa intersecção? Será que são caminhos que correm em paralelo ou não? Então, eu acho que muitas pessoas aqui que são praticantes de meditação, de budismo, chegaram através da arte marcial. Então eu sou um exemplo disso, porque desde criança eu comecei me interessando pelas artes marciais. Inicialmente meu pai praticava karatê, eu observava, comecei a ter curiosidade, depois participava de algumas apresentações, eu ia lá, observava e ficava instigado a ir atrás daquilo, conhecer um pouco mais. Então naquela época tinha os filmes do Bruce Lee, os seriados japoneses, filmes de ninja, então tudo aquilo me fascinava. Aí comecei a me interessar pela filosofia, que tinha relação com isso, que os filmes já mostravam alguma relação filosófica, né? Algumas pitadas de sabedoria oriental. Então tudo isso vai levando para o caminho. E aí comecei a estudar, além da filosofia budista, filosofia taoísta, medicina chinesa. Então eu trouxe aqui o primeiro livro que eu comecei a ver que me instigou bastante, Ninja, o Controle da Mente. Então quando eu era criança eu peguei esse livro, eu não entendia nada, mas parecia muito interessante. Falava da energia interna, do desenvolvimento do Qigong, dos 5 elementos. Então eu não entendia nada, mas eu sabia que aquilo era uma coisa profunda. Eu falei, um dia eu vou entender isso. Então acho que até hoje eu estou aqui tentando compreender o que. Mas é sempre assim, né? A gente vai uma coisa levando a outra e você descobre o universo à sua frente. Então isso é muito interessante. E, bom, mas esse é o meu caso, né? Não adianta eu falar somente a minha experiência, a ideia é a gente poder observar como que é esse caminho unido. Né? Então, para mim, eu comecei praticando Kung Fu desde cedo, depois as artes marciais internas que têm relação com o Tai Chi, depois aprofundando mais na meditação. Então no começo uma coisa mais teórica, né, que eu ia lendo, pesquisando, e depois, principalmente quando eu vim aqui para o Templo de Dzongpan, foi que começou a não ter mais essa divisão entre a parte teórica e prática. Aqui bastante prática e também a teoria. Então tive a grata oportunidade de ter contato com os mestres, mestres Zeran, os outros mestres do templo, para absorver o que realmente tem de essencial nessa filosofia e na prática, né? Porque a gente vê muita coisa misteriosa, muita fantasia e você não sabe distinguir o que é real e o que não é. Então aqui é muito satisfatório estar aqui no local onde eu comecei essa prática interna, prática mesmo, né, que eu vi como meu lar espiritual.
E hoje estou aqui compartilhando um pouco disso. Então, na nossa investigação, como que é essa relação entre a arte marcial e o Dharma ou a meditação? Será que são caminhos opostos? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Uma pessoa totalmente leiga fala sobre arte marcial e ela associa com aquela briga de ringue, pancadaria, violência. Aí você vê, arte marcial é isso, um caminho para a violência. No outro polo você vê a meditação, o budismo, caminhos para a paz. Então, se a gente tiver essa visão, realmente não tem compatibilidade. E muitas pessoas utilizam a arte marcial, muitas vezes para extravasar uma agressividade, né? Então a pessoa chega no final do dia, está estressada, vai lá, dá um soco no saco de pancada, aí tem aquela coisa com os companheiros, aquela briga de ego, um querendo superar o outro, mas a pessoa termina cansada e aliviada. Parece que a agressividade foi embora. Na verdade, enquanto ela está extravasando aquilo, ela está treinando a mente dela naquele contexto, né? Então, está trabalhando com a raiva, colocando a raiva para fora, então as partes mais primitivas do cérebro vão acionando agressividade. Então, quando a gente entende o contexto da meditação, do rotina interno, você vê que isso, na verdade, está levando para um caminho mais de agressividade do que de paz. Mas aqui o que a gente está tratando são as artes marciais tradicionais e, especificamente, no meu contexto, seriam as artes marciais chinesas. Então, será que são caminhos relacionados? Sem dúvida, as artes marciais tradicionais, elas treinam não apenas o corpo físico, mas também tem toda a conduta ética, como você se relacionar com os professores, com os colegas, com outras pessoas fora do contexto marcial. Então, sempre envolve respeito. Então, isso é um treinamento que faz parte também. E o treinamento do foco, da concentração, quando a gente começa a aprofundar no treinamento interno da arte marcial, aí vai para o lado do Qigong, que faz parte das artes marciais como Kung Fu também, o Tai Chi. Então você vai trabalhando mais ainda o lado da atenção plena, da concentração e esse foco. Então a arte marcial trabalha tudo isso, é algo muito amplo, não é simplesmente trabalhar o seu corpo físico. Mas ao mesmo tempo que a gente está trabalhando o físico, nós estamos trabalhando o nosso mental também. Então, será que é um caminho único? Não que simplesmente são um caminho paralelo, mas eles se fundem como uma coisa só. Dependendo do coeficiente espiritual do praticante, sim, começa a perder a fronteira entre meu eu diário, né, meu eu pessoal e profissional, com o praticante de arte marcial, com o praticante de meditação. Na verdade, você vai tirando essas fronteiras e vai ficando uma coisa só. No seu dia a dia, no contexto com as outras pessoas, no seu trabalho, você aplica a mente focada da meditação, você aplica a atitude da arte marcial de estar sempre presente, sempre alerta, pronto, o jeito como você se porta, a sua postura. Então não existe mais fronteira. Então a arte marcial é um caminho de vida também, quando a gente incorpora isso no nosso ser. Então, como começa essa jornada dentro do caminho das artes marciais e meditação? Primeiro, a gente forma um conceito, uma ideia a respeito daquilo que seja. Antes de praticar, a gente tem uma leve noção do que pode ser. Normalmente, essa noção é formada a partir daquilo que a gente vai colhendo dos filmes, do que uma pessoa ou outra fala. Então, fica algo muito fantasioso no começo, né? Então, você acha que vai voar, que vai soltar bolas de energia com a sua prática marcial. Tem às vezes uns que vão procurar, chegam na academia e perguntam brincando, né? Quando eu vou começar a voar? Brincando, mas fazendo um teste para de repente falar, daqui a 6 meses você já consegue ir com uma fantasiazinha. Então, a
gente tem que primeiro desfazer essa imagem, porque a gente vai começar a praticar e vai se frustrar no primeiro mês. Então, quando a gente desfaz essa ilusão, a gente vai quebrando já a ignorância no começo. Distinguir o que é ficção e o que é realidade. E a gente percebe que o caminho da arte marcial é um caminho que não tem atalhos. Não, você tem que praticar, tem que ter uma disciplina, estar cumprindo isso. Então isso requer tempo e dedicação. Você vai vendo, entrou na primeira semana, ainda o corpo está meio dolorido, ou não meio, né? Está bastante dolorido. E você vê que tem muita dificuldade em alguns movimentos. E tudo isso você vê que precisa de dedicação. Então a gente percebe o sentido profundo da arte marcial, que é um caminho de desafios e de lições. Nós temos um desafio à nossa frente, seja um desafio físico, algo mental, ou na interação com as pessoas. Você vê uma dificuldade. O modo como a gente encara essa dificuldade, esse desafio, vai fazer com que a gente aprenda uma lição e consiga se superar, ou a gente barra, vê que é um obstáculo e aí você fica mais murcho ainda e não desenvolve. Então, a arte marcial é um caminho de desenvolvimento. Você vê um obstáculo, você encara como um desafio, supera, atravessa, então você tem um ganho a partir disso. Vai se desenvolvendo dessa forma. Então aqui eu faço uma comparação dos termos de Kung Fu e Bhavana. Temos aqueles dois programas para Kung Fu. E quando eu falo Kung Fu, o Tai Chi está incluso, todas as artes marciais chinesas são Kung Fu. Aquele primeiro ideograma que está sendo formado são radicais. O primeiro, com de trabalho. O segundo, de força. Então, quando a gente une o trabalho com a força, o trabalho com empenho, com vigor, com energia que você vai colocando naquilo, você vai se desenvolvendo, criando habilidade. A habilidade vai sendo gerada a partir dessa união do trabalho, da prática, com o empenho, com a força. Então, nós temos resultado com o Fu. Aí o Fu é aquele seguinte. Então, isso é o resultado do seu empenho, da sua habilidade. Aqui embaixo, nós temos um radical Ren, que é homem. E aí formando esse aqui de cima, grande. É um homem grande, um homem grandioso. E depois, um risco lá de cima, grande, céu. Então, a partir da grandiosidade, você atinge níveis celestiais. E até atravessa, você ultrapassa limites. Então, a nossa mente é a barreira para o nosso desenvolvimento. Você consegue ultrapassar isso, nós temos um potencial imenso quando nós cultivamos, quando nós temos essa ação com vigor, então nós vamos treinando e conseguimos como resultado o Fu. Então, o bom Fu de uma pessoa pode ser aplicado em qualquer área da vida, se tornar alguém com maestria em algum assunto. O termo Bhavana, de meditação em Pali, em sânscrito, significa cultivo, desenvolvimento. Então, a mesma coisa, são as sementes da nossa prática que você tem que cultivar, tem que ir trabalhando sobre isso para você desenvolver. Então, os nossos potenciais internos, o potencial da lucidez mental, da concentração, está tudo lá. Mas se a gente não trabalhar, vai ficar empacado. Então, o desenvolvimento, a habilidade, ele vem por meio da prática. Então, dessa forma, a gente vai compreendendo, além de causa e efeito, que é algo que é um ensinamento básico do budismo. Você compreender a lei de causa e efeito, observar a causa, observar o efeito. Observar o efeito e conseguir observar mais a fundo que existe uma causa por trás daquilo. Então, como nós temos uma ação, e você repete. Então, no treinamento marcial, tem uma série de movimentos, de posturas, você vai repetindo. Então, nós temos os taurus, que são sequências, rotinas de movimentos. Você pode ir fragmentando, treinando um pedaço. Pode treinar, o iniciante fica meio
de saco cheio de ficar treinando sempre a mesma coisa. Depois ele percebe que isso dá um resultado. Então a repetição gera a habilidade, então causa e efeito. Então você vai se tornando hábil. E aí você tem que observar aquilo que está acontecendo. A cada treinamento você consegue se desenvolver um pouco mais. Isso vai criando sabedoria. A partir dessa observação surge o aprendizado. Como eu falei, quando a gente encara essas barreiras como um desafio a ser superado, nós tiramos uma lição. Então, quando a pessoa começa a praticar uma arte marcial, ou uma prática interna, que seja a meditação, vem a primeira questão, que é a insegurança, né? Você tem uma ideia do que seja aquilo, mas será que serve para mim? Será que eu consigo? Tem muitas pessoas que param aqui, né? Ah, não, é muito difícil, é legal, mas não é para mim. Então é uma barreira não superada, então a pessoa não vai avançar, não vai adquirir nenhuma habilidade a partir disso. Você tem que adentrar no caminho. Então, quando nós tomamos a iniciativa e praticamos, então o primeiro passo, já vamos começar a desenvolver essa percepção, criar habilidade e observar o que você tem como resultado a partir disso. Então, a lição, o efeito que nós temos é ganhar confiança. Então, tudo depende do primeiro passo, você ir praticando, então tendo esse resultado. Uma próxima barreira: dificuldades pessoais. Muitas vezes você tem o caminho da arte marcial não é um caminho muito fácil, plano, né? Você exige um trabalho e aí às vezes você sente que não tem energia, ou você não acredita na sua energia, não tem aquele vigor para ir em frente. Você desconhece esse seu potencial, né? Então muitas vezes você começa a comparar com os outros praticantes. É triste os iniciantes que entram lá, aí tem as pessoas mais desenvolvidas, aí ele olha para ele mesmo, tem dificuldade com os movimentos, todo mundo tem facilidade, eu tenho dificuldade, aí a pessoa sai e nunca mais aparece. Então não passou essa barreira, né? Então a gente gera uma cobrança interna, eu tenho que fazer melhor, e quanto mais você fica se forçando, se cobrando, tensionando, menos você consegue executar de uma maneira correta, fluida. Então, nós percebemos então que quando nós persistimos, pouco a pouco a gente vai enfrentando, a gente não vai cedendo àquela força interna que quer te puxar, quer te sabotar. Você não ouve essa voz, mas você segue em frente e você vai vendo que vai ganhando determinação, esse poder interno. Não o poder de sou mais que os outros, mas você percebe que você tem um potencial ativo. Então a determinação é algo muito importante. Essa persistência vai levar à determinação. Então a gente tem uma série de comprometimentos do praticante. Um deles é o comprometo a persistir no aperfeiçoamento físico, mental e espiritual. Então, não é só o físico, a gente também tem desafios mentais e espiritual que rege tudo isso. Então, quando a gente é regido por algo maior, a gente consegue ir em frente. Se a gente ceder aquilo que o nosso corpo quer, né? Hoje não estou com vontade, vou ficar em casa, então não dá certo. Uma barreira que nós temos, que nós enfrentamos em qualquer nível da arte marcial, seja mais iniciante, seja mais avançado, são frustrações. Você coloca para fazer aquilo e você percebe que tem uma dificuldade. Você coloca uma expectativa lá no topo e você não consegue atingir aquilo. Então muitas pessoas também diante disso param. Se você ainda está carregando aquela ilusão dos filmes, ou uma ilusão de que a arte marcial tem que ser daquele jeito, e em vez de simplesmente praticar e depois ter o resultado, então essas frustrações vão estar sempre de uma forma recorrente. Quando você enfrenta essas expectativas não correspondidas, através da paciência, da humildade, você espera, continua treinando, mas você espera, o resultado não vem. E com a meditação isso é muito palpável.
A gente muitas vezes treina semanas, meses, até ter algum resultado com a meditação, perceber que a sua mente ficou um pouco mais serena, que você teve um pouco mais de clareza. Então, no começo você vai praticando, mas não vê resultado. Se você não der tempo para isso maturar, para essas sementes na sua consciência maturar, sementes físicas, sementes mentais maturarem, então você não vai conseguir avançar. Então, tendo paciência e humildade, uma coisa você desenvolve a resiliência. Então, uma coisa que te derruba, você consegue levantar. E a maturidade interna, as pessoas habilidosas nas artes marciais são pessoas que treinaram, conseguiram o Kung Fu, desenvolveram maturidade física, mental. Então, tudo isso vem da paciência, da humildade, para conseguir observar as coisas. Então, você tem essa capacidade de fazer uma energia interna brotar, te deixar mais vivo. Né? Surgir, cair, surgir, levantar. A prática marcial é uma prática de relacionamento. Primeiro, como você se relaciona com você mesmo, com o seu corpo, como você se relaciona com a sua parte emocional diante das circunstâncias, dos treinos. Então, existem algumas imposições físicas, né, de você treinar. Então, uma barreira física para você superar e se fortalecer. Às vezes, desafios com colegas, desafios outros que você vai enfrentando também questões emocionais. Às vezes, exposição, vai lá e faz aquele tal louco. Então, a pessoa está inibida, mas o professor está falando para eu ir lá, eu tenho que ir lá. Né? Então, como você vai se relacionar com a sua mente também? A sua mente está falando, não, deixa eu fugir daqui. Então, muitas vezes a pessoa vai lá, aí passa vergonha porque estava se cobrando demais também, né? E depois começa a ficar inibida e desanimando. Então, como a gente vai se relacionar com o nosso corpo, com as nossas emoções, com a nossa mente que está falando uma coisa, né? E como você se relaciona com o seu parceiro de treino, com todo o ambiente marcial, também com o ambiente natureza, tudo está relacionado. Então, como eu falei, o motivo da sabedoria advém dessa observação de causa e efeito. Por mais que o treinamento de arte marcial seja algo vigoroso, extenuante muitas vezes, ele não vai te levar para o extremo para te acabar, te deixar derrotado. Muitas vezes a gente treina e acaba o treino bem cansado. Mas assim, na próxima aula você já vai estar com uma nova disposição. É algo que vai te agradecendo. Não é algo para chegar no seu extremo e aí você se desgasta. Não é para você se machucar no treino. Nada disso, né? Porque isso vai te levar para baixo. É algo para ir se desenvolvendo. Então a gente percebe que a moderação e o equilíbrio são a base da arte marcial. Então, através da moderação e do equilíbrio, você tem resultados efetivos com a sua prática. Então, nós observamos essa causa e efeito inicialmente em nós mesmos. Quais fatores físicos me levam a um resultado positivo, a um resultado de treino que seja mais positivo? Você sente melhor disposição, depois você percebe que tem uma evolução. Em relação à postura, a arte marcial envolve postura de todo o seu corpo. Por que fazer as coisas de um jeito e não fazer de outro? Por que não fazer de qualquer jeito? Aí eu corrijo as mãos, né? Então o pessoal do X-Team, às vezes estavam assim, pequena diferença, por que corrigiu assim, por que não deixar daquele jeito? Aí depois faço um teste físico, faz assim com o cotovelo mais para baixo, a pessoa não tem força. Aqui, não, aqui tem força. Então, a arte marcial tem uma sabedoria por trás. Se a gente conseguir observar aquilo, desvendar o que os mestres ancestrais passaram, como eles desenvolveram a arte marcial, eles ofereceram um mapa para a gente, né? E
Se você conseguir compreender por que as coisas são daquele jeito, existe todo o princípio mecânico do seu corpo, princípios dos meridianos de energia, centros energéticos do corpo, tudo tem um porquê. Então, a nossa postura, ela pode bloquear a sua energia ou pode otimizar. Você ter mais força para gerar os movimentos ou o negócio ficar sem força. Então, a gente observa a nossa postura de todo o corpo durante o treino. Então, você está fazendo uma espécie de meditação. O mestre Jiru, ele fala, né, para na posição, observa o seu corpo, observa. Muitas vezes você está preocupado aqui e esqueceu dos seus pés. Então, você tem áreas claras do seu corpo e áreas escuras. Não, você tem que praticar atenção plena para o seu corpo todo estar vivo, você ter essa atenção plena geral. Então, a gente clareia através da nossa atenção plena todo o corpo. Então, para um pouquinho, observe, às vezes tem áreas que você deixou tensa e não é. Relaxa, próximo movimento. Observa o que você fez, as sensações internas do seu corpo. Então, observar a postura e o resultado que nós temos a partir disso. Outras questões, alimentação, certos tipos de alimentos que podem prejudicar o seu rendimento, outros que ajudam. Respiração, como respirar corretamente, ficar respirando aqui a vida toda, aprender a fazer treinamentos mais respiração abdominal, perceber como que é a relação da respiração com os movimentos, o que potencializa, o que enfraquece, e a relação entre atividade e repouso. Não treinar de modo que no dia seguinte você vai ficar todo morto-vivo, né? Então, ter o repouso suficiente para você ter energia. A energia é importante para o treino físico e mental. Então, os fatores mentais. Tudo isso, o estresse, a autocobrança, desatenção no treino, são fatores que nós observamos que quando nós estamos suscetíveis a esses fatores, nós vamos perdendo rendimento. Então, o que fazer para mudar isso? Então, não é só o professor ficar falando o que você tem que fazer, né? Cada pessoa, desde o primeiro dia de aula, tem que começar a observar para gerar sabedoria e conhecimento a partir disso. Então, você vai se autodescobrindo e buscando maneiras hábeis de contornar dificuldades, observar que eu me estresso muito, então vou começar a observar essa minha reação. E se eu me comportar de uma forma diferente? Então, o professor me ensinou a respirar. Se eu fizer essa respiração, se eu observar a partir de outro ângulo, então isso é algo presente nas artes marciais. Principalmente quando nós estamos numa situação com um colega de treino, que se você tiver um descuido, você toma um golpe. Então, você tem que estar numa postura atenta e você observa quando você começa a se estressar, você vai perdendo o controle de si mesmo. E não é esse o intuito da arte marcial. Não é você se descontrolar e pá. Aí você se descontrola, pega de jeito a pessoa, derruba no chão e agora sim. Então, isso foi algo proveitoso na arte marcial. Não. Você tem que ter o autodomínio para conseguir parar o golpe e não derrubar porque não tem controle. Então, na relação com o outro, você vai reagir de modo condicionado, ou seja, a pessoa faz uma coisa sem querer, a pessoa encosta em você, aí você quer revidar. Então, esse foi um descontrole emocional. Aí essa pessoa se descontrola, a outra se descontrola mais ainda, quando vai ver, tá... Então, isso é a reação. O nosso corpo e a nossa mente tem um modo condicionado de reagir frente às adversidades. Então, a gente tem que treinar responder compassivamente ou responder de um modo consciente. O modo automático é um modo animal de agirmos. Agirmos por impulso. Então, você oferece uma outra resposta e observa o que tem a partir disso. Com certeza vai ser algo mais proveitoso. Você vai ver como você se desenvolve mais em todos os aspectos, você vai terminar o treino melhor.
Agora falando um pouquinho do conceito da marcialidade. Então, não sei se todo mundo sabe o que significa o marcial de arte marcial. O marcial é uma palavra no nosso idioma que vem de Marte, que é o deus da guerra. Então, arte marcial seria uma arte de guerra. Então, essa é um termo usado aqui no Ocidente, em português, tem essa conotação. E quando a gente fala no idioma original da nossa arte marcial? Então, a arte marcial chinesa é o Wushu. Seja a arte marcial Kung Fu, nosso estilo, por exemplo, o tradicional Guerra de Águia, ou o Tai Chi Chuan, outras artes marciais chinesas internas, Yi Chuan, tudo isso é Wushu, arte marcial. Então, o termo Wu, de marcial, tem dois radicais. O primeiro, que é o Zhi, significa parar, interromper. O outro é uma arma pontiaguda, talvez uma lança. Então, não tem essa conotação de guerra como um ataque, como violência. Tem a conotação como você deter ou parar a violência. O espírito da arte marcial é você desenvolver a paz, conseguir cessar o conflito, essa coisa, né? Nenhuma arte marcial tradicional com esse espírito tem essa conotação com violência. No livro Arte da Guerra, que é um livro tradicional, muito antigo chinês, o general Sun Tzu ele fala uma coisa, que o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. Então esse livro é cheio de estratégias militares e, bom, ele já fala isso no começo, que o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. Então é sempre algo evitável você ficar no conflito. Outros livros tradicionais, como o Tao Te Ching, fala que as armas, a guerra é algo totalmente evitável pelo sábio. Então, em último recurso, você utiliza, mas com um sentimento meio como se estivesse indo para um velório. Porque você vai, por exigências de guerra, de defender o Estado, vai ter que atacar um semelhante seu. Né? Então, não faz isso com regozijo. Então, para a gente pacificar, criar essa atmosfera de paz, a gente tem que criar uma paz interna. Não tem como você pacificar as coisas externamente sem ter paz internamente. Então, como que a gente pacifica isso? Através desse olhar interno, através das práticas internas, de uma compreensão, de você conseguir transcender o seu ego, compreender o mecanismo do ego, ter práticas, verdadeiras práticas espirituais para conseguir transcender isso. Outra frase da Arte da Guerra, que a habilidade suprema não consiste em ganhar sem batalhas, mas sim vencer o inimigo sem combater. Então, se houver estratégias políticas que sejam, qualquer outra estratégia que não precise gerar violência, tudo isso é mais vantajoso do que combater. Então, nos filmes de Bruce Lee ele falava da arte de lutar sem lutar. Então, você utilizando a sua inteligência, você consegue evitar um conflito. Então, o artista marcial deve prezar por esse desenvolvimento interno e não simplesmente houve uma desavença, já se prepara para o combate físico. Preferência, vá driblando. A última opção para uma defesa, para você se defender pessoas desprotegidas, então você utilizaria. Então, o Wushu, que é a arte marcial chinesa, tem duas divisões básicas que são os estilos externos e os estilos internos. A arte marcial de forma geral, seja chinesa ou não. Os estilos externos, como Kung Fu, Karatê, Taekwondo, são exercícios, são artes marciais que você vê muito em termos da força física. Golpes muito duros para realmente combater. Você vê que são
golpes muitas vezes fatais, e todo o treinamento envolve muito o desenvolvimento da sua força física, sua força mecânica física. Então, isso é uma conotação com os estilos externos. Os estilos internos, como o Tai Chi Chuan e o treinamento de Qigong, eles visam primeiramente a nossa energia interna. Não desenvolver a sua força física meramente, mas utilizar o seu poder interno gerado a partir da energia. Então, o foco preciso como você utilizar o mínimo de energia, mas utilizar estratégias corporais para você potencializar o movimento, gerar o poder, mas sem rigidez. Então, esses são os estilos internos. E não há uma divisão também tão... isso é externo, isso é interno. Os estilos externos existem, treinamentos de Qigong que são internos. Os estilos internos, no Tai Chi, também existem movimentos mais que você vê com características externas, com mais força. Não só movimentos lentos, mas movimentos explosivos também. Então, a atitude do artista marcial enquanto um guerreiro. E aqui é um guerreiro, aquele que enfrenta os desafios, o espírito do guerreiro. Primeiramente, você está sempre alerta. É uma atitude de prontidão. Estar sempre pronto, não... Quando surge qualquer dificuldade, qualquer oportunidade, você está pronto para aquilo. Essa é uma postura da arte marcial. Então, no Kung Fu, a gente prepara as pessoas lá, mas sentindo. Aí todo mundo tem que levantar e ficar aqui. Então, não é só o seu corpo, a sua mente também está alerta. Você está pronto porque é uma situação, é um treinamento militar. Então, é essa prontidão que a gente tem que ter durante o treinamento da arte marcial. Então, muitas vezes você não sabe o que vem a seguir, mas você tem que estar pronto. Às vezes é um treinamento em dupla, ou vai lá, faz na frente de todo mundo tal luta, e você não vai ficar questionando, não, hoje estou com preguiça, preferia fazer outra coisa, posso... Não, é o seu treinamento, é o seu desenvolvimento, vai lá e faz. Então vai começar a surgir várias coisas no seu interior e você vai ter que buscar uma estratégia para como sedimentar isso, como fazer, como executar. E muitas vezes no começo você vai lá e fica nervoso e faz tudo errado, mas na próxima vez você já percebeu, eu fiquei muito tenso, fiquei me cobrando, não deu certo, vou fazer mais relaxado. Aí você vê que tem outro desenvolvimento. Então é sempre dessa forma. Então essa atitude de prontidão, atitude do guerreiro. Diferente, mas esse Dino falou que é diferente do cowboy americano que fica lá assim, né? Não, a artista marcial é como um guerreiro, como um samurai. E não somente essa atitude de alerta, de prontidão, mas a atitude interna do treinamento de ética, de compassividade. Não é uma rigidez essa prontidão, é a sua mente alerta e o seu coração compassivo. Você não vai rebater as coisas que sucederem, você vai ter uma resposta que não seja reativa, uma resposta compassiva. Então nós temos como base nas artes marciais chinesas, no nosso estilo, por exemplo, nós temos 8 critérios aqui, eu aponto 5, que também tem essa divisão. Essa divisão de 5 critérios pelo Buda, que é a ética marcial, tem relação com 5 elementos. Tem influência de várias linhagens. Então, na cultura chinesa, existe muita influência do confucionismo, do taoísmo, do budismo. Então, a arte marcial absorveu tudo isso. Então, isso aqui tem muito a ver com a ética confucionista. Então faz parte do treinamento do praticante, o treinamento da benevolência. Então não tem uma distinção entre você e o outro, não tem aquele aspecto de inimizade, de algo hostil entre você e o companheiro. Você treina um coração benevolente, que acolhe. Então
Outro termo para isso aí é humanidade, né? Você encara o outro como semelhante a você. Então esse é um treinamento da benevolência que tem relação com o elemento madeira, por exemplo. Depois no elemento fogo a gente tem a cortesia. Respeitar o limite do outro, não avançar fisicamente, nem respeitar o espaço da outra pessoa, né? Às vezes a pessoa não está afim de conversa, você está falando, significa que você não tem sensibilidade, não tem cortesia, então você tem que observar o espaço do outro e ter uma atitude amistosa do seu colega. Depois, sim, que a confiabilidade tem relação com o elemento terra. Primeiro você tem que ser confiável para si mesmo, para depois ser confiável com as outras pessoas. Então, confiar em si mesmo, não ficar se contradizendo internamente, né? Você se propõe alguma coisa, cumprir, então você vai ganhando autoconfiança e as outras pessoas também vão te respeitando porque é aquilo que você transborda. Então, treinarmos sermos pessoas confiáveis. Depois, com o elemento mental, nós temos a conduta reta, tem a ver com a justiça, então isso também, né, de você se propor fazer uma coisa, você faz e não deixar influências externas te tirarem do caminho. Você ter essa atitude de não ficar se desviando. Você tem uma conduta, você segue, porque é uma promessa interna, né? Então você cumpre aquilo. Uma conduta vai te levar para um objetivo. E o desenvolvimento da sabedoria, o elemento água, que advém muito da paciência, da observação de causa e efeito. Então faz parte do treinamento marcial você desenvolver a sabedoria. Tudo isso, eu vejo que esses 5 princípios também têm relação com a ética dentro do budismo. Também é utilizado nas artes marciais, principalmente nas artes marciais advindas de Shaolin. Todos os estilos, como o Garra de Águia, tiveram historicamente alguma influência, né? A partir do monastério de Shaolin, então teve influência do budismo também. Então nós temos dentro do budismo esse preceito de não matar, não roubar, não mentir, manter uma conduta sexual adequada, não se intoxicar. De alguma forma existe uma relação também, né? Uma atitude de benevolência com outras pessoas, com os outros seres, não matar, respeitar, prezar pela vida, não roubar, não tomar aquilo que não é seu. Então nessa cortesia com outra pessoa, muitas vezes não roubar o tempo da pessoa, não roubar o espaço da pessoa. Confiabilidade, então não mentir, não utilizar palavras que tenham uma conotação dupla para tentar enganar, se aproveitar a pessoa, né? Então, ser uma pessoa confiável envolve não mentir. A conduta reta com a conduta sexual adequada, porque nós temos uma energia interna que você tem um caminho, você tem a pessoa que você escolheu, então a conduta reta não admite desvios nesse aspecto também. E a sabedoria, não utilizar intoxicantes, álcool, drogas, porque tudo isso vai nublar a sua mente, você não vai ter percepção nítida das coisas, sua mente vai ficar distorcida. Então, a sabedoria depende de uma mente lúcida. E uma relação agora com o que o Tao Te Ching de Lao Tse traz, que é o livro básico da filosofia taoísta. Ele fala que existem 3 tesouros que ele protege, que ele segue. Então ele fala da benevolência, da simplicidade, da modéstia. Lógico que os termos não são totalmente assim no português, né? Mas algo próximo. Então, a benevolência, ele fala que gera coragem. Então, como se daria isso? Uma pessoa benevolente, uma pessoa que tem amabilidade pelas outras pessoas, que não cria inimizades em relação aos outros, ela é uma pessoa corajosa. Bom, uma pessoa, se a gente vê o contrário disso, uma pessoa hostil, ela vai estar sempre gerando
desafetos com as outras pessoas, vai estar todo mundo querendo atacar ela. Então vai ser uma pessoa que vai viver sempre com receio. Onde ela for, vai encontrar um inimigo. Então a pessoa benevolente não tem conflitos com ninguém, as pessoas observam a atitude da pessoa que não é uma ameaça a ela. Então essa atitude de benevolência te dá coragem, mesmo porque você não fica aprisionado no seu ego. E quando você fica aprisionado, isso é meu, eu preciso preservar isso, você fica com medo de perder, qualquer coisa que te afeta, você fica receoso. Então uma pessoa benevolente está aberta. Nesse mesmo capítulo do Tao Te Ching, ele fala que quando vai para uma batalha, alguém que pratica a benevolência é amparado pelos céus, pelo universo. Porque é uma pessoa que está em conformidade com as leis da natureza, com as leis do universo. Então, ele ganha um apoio dos céus, nessa metáfora. A simplicidade. A gente percebe que uma pessoa simples não depende de muita coisa para estar no nível de contentamento que consegue estar em paz no seu dia a dia. Uma pessoa muito complicada, muito exigente, muito extravagante, as coisas precisam estar totalmente daquela forma para que ela esteja mais satisfeita. Então, começa a ser muito implicante com qualquer coisa. Então, é uma pessoa que não tem abrangência. Então, aqui ele fala, uma pessoa simples, a simplicidade gera abrangência. Parece que você consegue receber muito. Uma pessoa que, ao contrário disso, uma pessoa muito complicada, como muito cheia, estufada, é uma pessoa que não consegue receber mais nada, já está no limite, qualquer coisinha que vem já ativa a sua ira, né? Então é como aquela analogia de você esvaziar a sua xícara para poder receber mais. Então uma pessoa simples, né? O que vier, ela sabe aproveitar, consegue ver aquilo de útil que existe nas coisas, né? Então uma pessoa com um coração grande, que desenvolve tolerância, que sabe usufruir melhor da vida. Esse termo modéstia, na verdade ele utiliza não uma palavra única, mas ele fala uma pessoa que se adianta na frente dos outros, ou toma o lugar dos outros, procura sempre tirar uma vantagem, né? Então, ao contrário disso, não se colocar na frente dos outros, não ficar se tomando vantagem dos outros. Então, isso no nosso português se configura como modéstia, uma atitude de humildade, né? Então, ele fala que a partir da modéstia, você consegue a supremacia, consegue a liderança, consegue um estado mais elevado. Então, colocando-se atrás, não sai da frente, deixa eu entrar aqui. Colocando-se atrás, você consegue estar na frente dos outros, através da lei de causa e efeito. Por quê? Quando você tem essa atitude, e as outras pessoas observam a sua atitude, você vai ganhando respeito. Porque você não tenta tirar o tapete de ninguém. Aí tem algum momento, quem vai ser isso aqui? Aí precisa fazer uma eleição, ele. Porque é a pessoa que nunca fez mal a ninguém, que tem uma atitude de humildade, modéstia. Então a pessoa vai demonstrando o seu caráter, demonstrando sua atitude nobre, né? Então ela consegue então avançar e a longo prazo consegue um destaque. Então, tudo isso é atitude também no artista marcial e tem relação, lógico, com a nossa prática interna espiritual, prática de meditação. Então, um termo bastante conhecido nas artes marciais é esse: utilizar a arte marcial para fazer amigos. Então, a nossa grã-mestra Liu Lao sempre fala essa frase em chinês. Então, é um ambiente para você conquistar amizade, não é para você criar barreiras, não é para criar desafetos, mas sim para unir como uma família. Então, nas artes marciais, a gente pode ter uma prática restrita, uma prática ampla.
Então, se eu treinar só o meu coeficiente físico, né? Então, lógico, treinando as artes marciais, você vai ganhando um corpo mais forte, mais resistência, você vai melhorando sua saúde, e tudo isso é algo muito bom para o nosso bem-estar, para a saúde. Uma pessoa que pratica a arte marcial como uma atividade física vai ter muitos benefícios físicos a partir disso. Com certeza, muitas pessoas que tinham problemas de bronquite, problemas desde criança, começam a praticar e melhoram. Então, mas esse é um aspecto importante, mas dá para ir mais além. Então, a gente consegue também, a partir do que eu falei, né, de você observar aquilo que acontece com o seu corpo, com a sua mente, a partir do treino, observar o que funciona, o que não funciona, você vai desenvolvendo o seu intelecto. A partir do aprendizado das formas e decorando os movimentos, você vai ativando sua memória, vai utilizando pensamento estratégico, quando aprende os treinamentos em dupla. Então, tudo isso vai ativando o seu intelectual, você vai se tornando uma pessoa mais inteligente também. Como interagir com outra pessoa de uma forma inteligente, como utilizar suas técnicas de uma forma inteligente. Uma pessoa que só cumpre aquilo, treinamento fazer isso, não desenvolve muito, mas se você vai pegando sua percepção, aguçando isso, então você vai desenvolvendo bastante a sua mente. O aspecto emocional, com certeza, os desafios que nós vamos tendo são desafios muitas vezes físicos, mas aí o que ativa, que fica apitando lá, nossa amígdala, o cérebro, tudo dispara, e ativa o sistema límbico, é o emocional que te impede de fazer. Às vezes o corpo até vai, mas aí já se fechou emocionalmente, então você não consegue desenvolver. Quando você enfrenta isso, então você vai desenvolvendo também o seu coeficiente emocional. Então, é uma oportunidade muito grande que as pessoas têm na arte marcial para desenvolver isso. Para ir trabalhando bloqueios emocionais também. Lógico que a pessoa chegou para praticar, eu tenho dificuldade com isso, então vai lá e faz isso. Não vai expor a pessoa, né, jogar na fogueira para ela se queimar. É um treinamento gradual, então o professor, dependendo do professor também, né, vai avaliando o quanto que dá para forçar um pouquinho, ou melhor deixar um pouquinho depois, né? Pequenos desafios, não se colocar algo muito grande, a pessoa também não se desenvolve. E o desenvolvimento espiritual, que é algo que engloba o desenvolvimento holístico disso. Então você treinar o seu foco mental, treinar esse sedimento interno. Então nós conseguimos trazer a arte marcial para a nossa vida, englobar, começar a perceber as coisas na sua vida a partir dessa mesma atitude que você treina na sua escola de arte marcial, você ir aplicando isso na sua vida. Então você traz para um contexto mais amplo, mais holístico. Então a gente consegue ter tudo isso como algo único, a nossa vida fundida com todos esses aspectos. Então o seu nível espiritual é algo que rege tudo isso. Tendo um bom coeficiente espiritual, você consegue desenvolver o seu físico, consegue desenvolver o seu intelecto, a sua parte emocional. Então, essa é a importância da pessoa não ficar nos níveis só inferiores, mas também procurar desenvolver a sua outra parte espiritual. Ter uma visão mais ampla de si mesmo, do contexto com o outro, ultrapassar o egoísmo. Então, o ser humano é complicado, né? A gente sempre consegue transformar coisas positivas em coisas negativas quando o nosso ego quer pôr a mão, quer controlar, quer aprisionar as coisas. Então a gente tem que estar de olho, observando ali, não cedendo a esses impulsos. Quando a gente trabalha isso, então você vai desenvolvendo, se desapegando do seu ego, se desapegando das suas maneiras condicionadas de agir, de pensar. Então você vai testando novas maneiras de agir. Então, você desenvolve o seu coeficiente espiritual.
Trazendo agora mais para o contexto da arte marcial interna. Então, Kung Fu interno. O principal expoente que nós temos aqui é o Tai Chi Chuan. Mas tudo isso faz parte do Kung Fu e do Qigong, e as pessoas muitas vezes, praticantes de Kung Fu, não se interessam muito por essa parte, porque ainda estão numa parte muito basal, mas é só demonstrar interesse que vai ganhando mais instruções a esse respeito. Então, por exemplo, no Tai Chi, que a gente tem movimentar-se com fluidez. O Kung Fu também. A arte marcial chinesa não é algo rígido. Existe uma maleabilidade nos movimentos, porque você torna o movimento mais eficaz. Lembrei agora de uma analogia que o Bruce Lee falou, que é arte marcial como o karatê, não desprezando o karatê, mas é o exemplo que ele deu, como algo mais rígido, é como um golpe com uma barra de ferro. Pá! Pá! Então, essa rigidez e a falta de fluidez. Ele fala que o Kung Fu é como uma corrente com uma bola de aço. Então, essa maleabilidade, essa fluidez, não é algo duro, ríspido, mas sim algo maleável. Consegue mais potência porque você trabalha o movimento e a força da inércia. Então, todo o movimento, em qualquer arte marcial chinesa, envolve o trabalho do nosso centro, do Dantian, o movimento da cintura. Não existe movimento rígido do seu braço, mas sim cintura. Você tem que aprender a coordenar todo o seu corpo para ter mais eficácia. Então é movimentar-se com fluidez, lentamente. No Tai Chi a gente se movimenta de modo fluido e lento para perceber todo o desenvolvimento do movimento. Você vai observando tudo o que está acontecendo no seu corpo. Então, esse movimento inicial, 1 e 2, parece que você está só movimentando o braço, mas está acontecendo um monte de coisas aqui na musculatura, de estabilidade da sua postura. A sua gravidade, sem perceber, está indo para frente e você está fazendo alguma coisa para ir para trás. Muitas vezes a pessoa não percebe, mas está fazendo isso e aí já contraiu a lombar. E aí ficou e vai fazendo o restante do movimento já travado. Então, é um aspecto muito importante aprender a trabalhar de uma forma coordenada todo o corpo. Treinar de modo flexível. Flexibilidade não só nos movimentos físicos, mas mentalmente também você ter essa flexibilidade. Muitas vezes você tem uma estratégia, vou por aqui, e você fica batendo de frente, às vezes é só contornar. Então por isso também coloquei a imagem da água, porque tudo isso tem conotação com a maleabilidade da água. Então, a água não fica enfrentando aqui nem passando, aí está uma pedra aqui na frente, ela fica, sai da frente, sai da frente. Não, ela contorna e continua o caminho. Então muitas vezes é simplesmente isso que a gente tem que fazer. Contornar, fazer de uma outra maneira, olhar de uma maneira diferente. Uma mente rígida não consegue um desenvolvimento apropriado. Você tem que treinar novas perspectivas. O que eu falei das barreiras e você trabalhar a partir disso, não é você ficar enfrentando até quebrar aquilo, é você encontrar uma estratégia mais inteligente, mais simples. Nós temos essa frase que o mais suave vence o mais rígido. O pessoal de Kung Fu, será que isso faz sentido? O mais suave vence o mais rígido. Se colocar uma criança para lutar com um adulto, né, um mais suave e o outro mais rígido, quem vai vencer é o mais rígido. Mas a gente tem que entender o sentido metafórico disso. Né? O mais suave é aquele que tem uma atitude como mais flexível, uma atitude que não fica rebatendo, você não fica reagindo. Então, uma pessoa que reage, uma pessoa que é muito rígida, é uma pessoa que está na linguagem filosófica chinesa, uma pessoa que é como uma árvore estrondosa, mas que você vê que está dura, próximo do declínio. É diferente do bambu, que ele é suave, consegue
tudo suave, você consegue mexer nele, ele tem uma suavidade e está cheio de vida, enquanto uma árvore que você vê que grande e tal, mas já está apodrecendo. Então uma atitude suave é sempre mais interessante, uma atitude interna suave. Aí o seu corpo responde de uma forma suave também, então você vai estar sempre próximo da infância, do corpo jovem, de uma mente jovem, e não uma mente envelhecida próximo do declínio. Então você está em um processo da natureza, algo mais próximo do início do que do fim. Nessa atitude de principiante também nas artes marciais, atitude de principiante no estudo do budismo, na prática da meditação, é muito importante, né? Não achar que sabe demais, manter sempre uma atitude de humildade, isso vai te levando sempre para frente. Algo característico do Tai Chi, que a lentidão é a raiz da rapidez. Tai Chi Chuan é uma arte marcial, mas a pessoa vê a pessoa fazendo lentamente, né? Mas uma luta não é assim, a pessoa não vai ficar se movimentando em câmera lenta. Mas você está treinando uma observação do seu corpo, é fazer o movimento lento, mas da forma apropriada, desenvolvendo essa percepção. Uma pessoa que não tem esse treinamento só vai querer fazer as coisas com rapidez, uma pessoa que faz as coisas com pressa vai perdendo muitos detalhes. O seu corpo vai respondendo de uma maneira... Fez rápido, mas ninguém viu o que aconteceu. Terminou lá a forma, mas fez igual o demônio da Tasmania, né? No desenho. Terminou. Então, nisso tudo perdeu muito, não demonstrou a habilidade real. Então, fazer com lentidão é mais difícil do que fazer rápido. Depois que a pessoa treina muitas vezes lento, aí consegue fazer rápido e a pessoa vê que o movimento tem vida, que tem uma expressão diferente, tem espírito, né? Tem chama. Então é preciso treinar com lentidão para você depois aplicar a rapidez. Então isso é a rapidez ágil, né? A rapidez expressa. O caminho mais simples é o mais eficaz. Muitas vezes a gente vê nas artes marciais um movimento todo florido, né? E aí você vai num ataque, mas o ataque efetivo é o ataque mais simples. Se você quer atingir o alvo aqui não precisa... Tudo isso é coisa de filme. Então, na verdade, a gente treina nos talos, por exemplo, os movimentos mais floreados, mais abertos, para você desenvolver o seu corpo. Você observa, vai treinando princípios de movimentação. Para depois, numa aplicação verdadeira, você vai utilizar todo aquilo que você já treinou, que o seu corpo já tem, você já incorporou aquilo em você, aí o movimento sai de uma forma eficaz. Mas isso vem, a gente tem que utilizar o princípio de aquilo que é mais simples, mais relaxado, feito de uma maneira mais natural, aquilo que é mais eficaz. Então tudo isso tem compatibilidade com um caminho espiritual proposto pelo Buda. E aqui não se referindo só à religião, mas como um apontamento de um grande sábio. Isso tem conotação com você observando o desenvolvimento disso, cada um pode trazer para a sua vida diária o desenvolvimento da sabedoria, da concentração, da conduta ética. Faz parte da arte marcial, faz parte da nossa vida. Então, a gente consegue desenvolver tudo isso a partir da arte marcial. Sabedoria tem relação com o quê? Observação de causa e efeito. Uma observação neutra, sem preconceitos, sem querer entender a coisa de uma forma já prevendo como vai desenvolver e tal. Né? Você esvazia e observa as coisas tal como são. Observa o seu corpo, observa os movimentos, observa o que acontece na interação, então você vai desenvolvendo a sabedoria. Sabedoria interna, sabedoria no contexto, com o meio, com os outros. Temos o treinamento da concentração,
nosso foco mental. Isso é muito importante, você conseguir treinar o seu foco seletivo, deixar de lado outras coisas. Então você vai lá fazer uma forma de arte marcial. Aí começa um colega a ficar brincando lá, aí já se desconcentra e não consegue terminar. Houve um barulho de carro ou qualquer outra coisa, começa a chover, a pessoa já... Aí a mente vai perseguindo qualquer coisa. Então, se você não tem um treinamento para isso, você não tem um bom desenvolvimento marcial. Então, embora exista uma certa leveza, a gente tem que ter uma atitude leve e natural, você tem que encarar com seriedade também. Não se ficar deixando levar por qualquer coisa, não ficar tão exposto, né? Você tem um discernimento, saber respirar, saber se portar. Então, por isso o nosso treinamento é meio militar, para você treinar isso. E o treinamento da conduta ética, da compaixão, da moralidade, é algo que você pratica o tempo todo no seu convívio com as pessoas. Então, tudo isso também faz parte da ética marcial e dentro da proposta de Buda, esses são os 3 pilares que a gente desenvolve toda a nossa prática. Basicamente, é isso. Vocês têm alguma consideração? Alguma coisa, alguma dúvida? Quando entra o esporte nessa história, porque a arte marcial, mesmo as mais tradicionais, parecem muito no esporte de competição, né? E na karatê, e parece que isso é um pouco contra humildade, benevolência. Surge naquela primeira como caminhos divergentes, né? Mas ao mesmo tempo, pelo menos o que eu acompanho, isso que eu vejo, que os praticantes disso, normalmente eles demonstram estarem de acordo com esse tipo de princípio filosófico, né? Só que na hora que eles vão lutar ali, aparentemente eles estão meio disputando alguma coisa, que também vai contra a filosofia, pelo menos a superficialmente falando. Como que se enxerga isso? Então, essa parte do que se refere realmente à arte marcial depende muito do contexto do praticante, do professor, da linhagem, né? Principalmente do professor daquele que está transmitindo. Então, muitas vezes nós temos nas artes marciais coisas que foram incrementadas, né? Sistema de graduação, competições, coisas que talvez inicialmente serviram como estímulo, como algo para determinar, para você ter um parâmetro para um avanço na sua técnica, e depois que coloca a mão, transforma tudo em algo negativo. Então, o sistema de graduação foi criado depois, no final do tradicional das artes marciais chinesas. O Comitê Olímpico, sei lá, do Judô, do Karatê, fez, depois o Nifu trouxe também. Então, mas serve de uma referência de parâmetro para o praticante. Mas aí quando, não quero chegar naquela faixa e a pessoa não treina direito, já quer só comer técnica, já sei fazer e agora quer fazer exame para outra faixa. Então vai perdendo todos os treinamentos básicos e o treinamento da humildade, né, para querer avançar. Competição é a mesma coisa, que seria algo para testar, né, muitas vezes. Eu não gosto muito de competição, mas às vezes eu falo que os alunos que é uma oportunidade para eles treinarem mais rigorosamente para ir lá apresentar para um autoteste, né? Para você superar alguns limites de inibição, aí tem lá uma situação para você estar sendo avaliado, estar diante de outras pessoas, então vai tirando bastante a inibição da pessoa e ela vai se desenvolvendo em outros aspectos. Então treina com uma técnica específica para chegar lá e fazer muito bem. Então é algo positivo nesse sentido. Mas aí quando a pessoa só visa a competição e aí não chegou no resultado que ela queria, aí começa a chorar. Então treina especificamente alguma coisa porque sabe que vai ser eficiente naquele determinada competição, né? Alguma coisa um pouco mais fragmentada. Então. Aí,
Tem um modo apropriado de você lidar com tudo isso e tem um modo que é mais comum, que é o inapropriado. As coisas vão meio que descambando por esse lado, né? Tem questões, às vezes, políticas nas artes marciais, e aí tem que levar os alunos e tal, e aí já começa a ficar... Mas foge um pouco, né? Eu acho que foge um pouco. Assim. Então já não tem mais esse espírito. Então, o que eu estou enfatizando aqui é o espírito da arte marcial tradicional. Então, esse espírito de você aplicar isso no seu contexto inicial. Quanto ao caminho espiritual budista, queria saber se você tem alguma técnica, alguma dica para poder justamente curar essa concentração, né? Que é a seriedade, o discernimento para fazer as coisas, que você tinha falado. Como que a pessoa não vai ser dispersa, por exemplo, o barulho que tem na rua, ela já dispersa, sai do estudo, para ela ver, conferir, entendeu? Bom, isso é uma questão de disciplina, né? De um treino de disciplina. A primeira coisa é você estabelecer um horário na sua rotina para praticar esse olhar interno. Então, somente é muito dispersa, então você tem que treinar com um referencial onde eu vou colocar a minha atenção. Então, que seja a atenção na respiração. Observando a sua mente dispersa, se é qualquer coisa você volta, vai fazendo esse treinamento. Como eu falei, é um desafio, um grande desafio, porque a nossa mente é cheia de hábitos, de começar a perseguir uma coisa ou outra, a nossa mente macaco, né? E você vai treinando de ficar aqui. Mas se você vai treinando e indo a fundo, né, não só na parte da meditação, mas estudando a parte da filosofia budista e tal, frequentando palestras, ouvindo, absorvendo aquilo, estando em contato com as pessoas, você vai absorvendo isso. Né? Mas tudo depende de um método de treinamento. Né? Então, as artes marciais externas são um modo de você manter essa concentração de uma forma, as artes marciais internas mais ainda, porque são meditações em movimento, então essa observação do seu corpo e a prática estática da meditação talvez seja um desafio maior para quem tem uma mente muito agitada, mas é o caminho.